fazia a nossa análise aqui de inflação e achava que a inflação ia surpreender sempre para cima, tanto o Banxico é o Banco Central do México, quanto a maior parte dos investidores. A gente é mais animado com as perspectivas de crescimento da China, com essa reabertura mais rápida. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e nesse episódio a gente vai explorar em mais detalhes os 7 meses de vida da estratégia Itaú Artax, que desde junho de 2022 já acumulou um retorno de 11,57%, contra 7,69% do CDI no mesmo período. E a ideia aqui é trazer a visão da equipe sobre as posições que contribuíram para essa performance destacada do fundo e entender também quais são os desafios e oportunidades que eles veem à frente. E para isso eu conto com a presença do Bruno Bach, que é gestor e líder dos fundos da família Artax. Tudo bem, Bach? Seja bem-vindo novamente ao Mind Asset. É muito bom poder contar com você aqui de novo. Obrigado, Clara. Obrigado pela introdução. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Legal, Bach. E eu sei que tem uma questão aí com o nome do fundo, então eu já vou aproveitar esse início para te perguntar se a gente fala Artax mesmo ou Artax. Eu falo Artax, mas muita gente fala Artax, então acho que é a gosto de quem tá falando, pronunciando o nome. Combinado, então. Então, vamos seguir aqui. Então, Bach, antes da gente entrar nos detalhes da performance do fundo e da sua visão sobre o cenário atual, eu queria que a gente relembrasse rapidamente o que é a estratégia Artax e como funciona o processo de investimento de vocês. A estratégia Artax, ela tem como objetivo bater o CDI no longo prazo. Para isso, a gente pode atuar em diversas geografias, usando diversos instrumentos como ações, renda fixa, moedas, dívida, e com bastante liberdade para atuar comprado ou vendido. Então, a gente pode performar bem tanto em cenários mais benignos, em que os ativos sobem de preço, ou cenários mais adversos, quando os ativos estão indo mal. Tá? Para isso, a gente conta com uma equipe de 9 pessoas, totalmente dedicada à gestão. O core dessa equipe, de 4 desses 9 já estão juntos há 10 anos, tá? Eu acho isso muito importante, porque ajuda muito no processo decisório e de investimento. A gente não tem restrição de geografia, a gente opera em Latam, Europa e Ásia, mas como a gente tem o viés, né, o nosso processo de investimento exige muito research, exige muito acompanhamento, e a gente gosta muito de entender o detalhe dos ativos que a gente está investido, a gente acaba concentrando o risco na região que a gente tem mais familiaridade, que é Brasil, México, Chile, Estados Unidos. Na parte de renda variável, a gente também tem esse processo. A gente tende a querer estudar bastante os nossos casos, bastante as nossas empresas, e a gente não investe numa empresa porque o cenário macro melhorou ou piorou. A gente acaba fazendo um trabalho bottom-up bem no detalhe e compra a empresa que a gente gosta, especialmente quando ela vem acompanhada de um cenário macro que a gente considera o mais provável. Tá? É importante frisar também que com a vinda para o Itaú, a gente tem uma equipe macro liderada pelo Thomas Vu de umas 15 pessoas. E isso possibilitou não só com que a gente fosse ainda mais no detalhe nos países que a gente já acompanhava com profundidade no Opportunity, mas também em ter posições em países que a gente olhava menos, como na Europa, por exemplo. Hoje a gente consegue acompanhar com um nível de detalhe e confiança que a gente acha adequado e que a gente exige aqui na Artax e consegue sim ter posições em outras regiões. Como a Europa, por exemplo, a gente hoje tem posição em África do Sul, Suécia, Noruega, posições aplicadas nesses países, ou seja, vendido em taxa. Bom, como eu comentei no início, né, a performance do fundo nesses 7 meses de existência foi bastante positiva. E aí eu queria entender quais foram as principais posições que agregaram valor nesse período e como o call de vocês evoluiu ao longo do tempo. Perfeito.
Bom, é importante frisar que quando a gente começou ali no meio do ano passado, foi um momento de muita incerteza e de poucas tendências claras, macro, como a gente viu no primeiro semestre do ano passado, né? No primeiro semestre do ano passado, a gente viu uma clara tendência de abertura de juros em praticamente todos os países. No segundo semestre, as coisas foram mais díspares, né? A gente viu alguns países em que os juros abriram, alguns países que os juros fecharam, o dólar começou muito forte, no final do ano enfraqueceu bastante. Então, foi um período de muita incerteza e muita volatilidade. A gente conseguiu navegar muito bem em questões específicas, né? Então, a gente estava tomado nos juros do México a maior parte do tempo, porque a gente via que a inflação viria pior do que o mercado esperava, né? A gente fazia a nossa análise aqui de inflação e achava que a inflação ia surpreender sempre para cima, tanto o Banxico quanto o Banxico é o Banco Central do México, quanto a maior parte dos investidores. Então, a gente ficou comprado em taxa no México, tá? No Chile, que foi um outro destaque de performance, a gente já atuou de uma maneira diferente. A gente achava que o Banco Central estava mais para o final do ciclo de aperto de juros, tá? E com isso, a gente ficava comprado nas taxas curtas e aplicado nas taxas longas. E acabou que essa estratégia se mostrou muito acertada, de fato. O Banco Central do Chile ele teve que subir os juros até um pouco mais do que o mercado imaginava, para 11,25, mas quando ele fez isso, o mercado logo percebeu que a inflação cairia mais à frente, que o crescimento seria bem negativo. O mercado hoje tem menos 1,5% de crescimento para o Chile, tá? Para 2023, e com isso a parte longa da curva caiu, que era a parte que a gente estava vendida, e a parte curta da curva subiu, que era a parte que a gente estava comprada. Então, foi uma estratégia bem legal. Na parte de renda variável, acho que também vale a pena mencionar, a gente estava com uma visão mais... A gente ainda tem essa visão, na verdade, uma visão mais positiva para o petróleo, tá? A gente acha que o petróleo, a tendência de longo prazo é que os preços fiquem acima do que os que estão implícitos na curva de petróleo, e a gente faz essa aposta muito via empresas de petróleo. Então, a gente conseguiu operar muito bem tanto a Petrobras quanto as Junior Oil Companies aqui no Brasil, tá? Então, foram algumas das apostas que contribuíram para a performance do fundo. Interessante, Bach, é bem legal que a gente pode ver essa captura de oportunidades realmente, né, no âmbito global e em qualquer cenário. Então, você trouxe essa visão bem importante aqui para os nossos ouvintes. E aí, agora, falando mais prospectivamente, qual a visão de vocês para os mercados e como vocês vêm se posicionando, dadas todas as discussões aqui em âmbito global, né, sobre recessão nos Estados Unidos, aperto monetário na Europa, reabertura da China? Como que vocês têm enxergado esse cenário? Então, essa é uma pergunta bem ampla. Eu vou tentar tocar em 2 tópicos, tá? A gente acha aqui na Artax que a preocupação com inflação, que era muito grande até o ano passado, agora a maior preocupação vai ser com o crescimento, né? Então, a gente está vendo, falando de Estados Unidos, por exemplo, a gente está vendo os próximos números de inflação mais benéficos do que o que vinha acontecendo, e a gente acha que o mercado vai começar a ficar mais preocupado com a desaceleração dos Estados Unidos do que com a inflação em si. Então, isso é um cenário que favorece posições mais aplicadas em juros, tá? E no momento a gente está tentando se beneficiar desse cenário com posições mais aplicadas em México, por exemplo. Já na China, na questão da reabertura, que você bem mencionou, a gente é mais animado com as perspectivas de crescimento da China, com essa reabertura mais rápida, e a gente tem uma posição num ETF chinês, que é o FXI, que se beneficia dessa reabertura chinesa, além das posições em petróleo, que o petróleo deveria se beneficiar da reabertura da China. Certo. E quando a gente fala de outras regiões geográficas, vocês também têm visto oportunidades? Sim, só corrigindo uma parte da pergunta anterior,
Quando eu disse petróleo, né, as posições em petróleo, como eu já tinha dito antes, são as posições em empresas de petróleo, tá? Isso é importante frisar. Em outras geografias, a gente também está com essa visão mais de aplicar os juros, tá? Então, a gente está mais aplicado em Suécia, por exemplo, onde a gente acha que a alavancagem no setor de moradias é muito alta e, com isso, o Banco Central não vai conseguir levar os juros muito acima do que o mercado precifica, dado que o endividamento das famílias para pagar as suas hipotecas é bem elevado, e se os juros continuar subindo, as famílias vão ficar cada vez mais endividadas. Então, a gente tem uma posição aplicada lá. Na África do Sul, a gente acha a curva muito inclinada. Isso quer dizer que a parte longa da curva ela tem taxas muito altas quando você compara com a parte curta da curva. E a gente gosta desse tipo de aposta lá. Puxando agora a nossa conversa mais para o cenário local, que está bem desafiador, né? Como é que está a visão de vocês nesse cenário de maior volatilidade? E aí, até já aproveitando para acrescentar, vocês veem oportunidade também para se posicionar no mercado local, ou as posições estão mais focadas aqui globalmente? Como é que está esse balanço? Olha, a gente acha que tem muita oportunidade no mercado local, mas é um ambiente, como você bem colocou, de posições mais táticas, tá? É um cenário que está muito em aberto, a gente precisa ver o que o novo governo vai fazer. É uma situação difícil, do ponto de vista fiscal, a gente precisa tomar medidas. O ideal seriam medidas de contenção do gasto, para que a gente conseguisse estabilizar o nosso nível de dívida bruta em relação ao PIB, nesses patamares que estão agora, que são por volta de 75% do PIB, mas isso não parece provável, dado as indicações iniciais do governo. Então, assim, vamos ver o que eles conseguem fazer do lado das receitas, né? Uma alternativa. Se você não consegue conter as despesas, uma alternativa é aumentar as receitas. Não é o ideal, mas é melhor do que não fazer nada e continuar com uma trajetória de endividamento insustentável. Então, acho que é um cenário muito aberto, que vai ter muita oportunidade, mas a gente está se posicionando de forma tática, tá? Então, não temos posições que a gente carrega e acha que a simetria é extremamente boa. A gente, dependendo do que for anunciado, a gente se posiciona de uma forma ou de outra. Então, são posições mais táticas no Brasil. Bom, Bach, então, para a gente sintetizar aqui, em relação aos mercados, o que mais te anima e o que mais te preocupa em 2023? E como a China é um país muito grande, é uma economia muito grande, isso tem impacto relevante em vários ativos globalmente, né? Inclusive, assim, é muito bom para emergente, é muito bom para Chile, é muito bom para Brasil, é muito bom para as commodities. Então, é um fator importante e um fator que nos deixa animados. Outro fator que surpreendeu positivamente foi a inflação nos Estados Unidos, né? A inflação no ano passado nos Estados Unidos veio rodando a patamares muito altos e ela na margem surpreendeu e está rodando a patamares bem mais baixos. Se você pegar os últimos 3 meses anualizados, está por volta de 3%. Foi uma melhora muito grande, apesar de ainda estar acima da meta do Fed. Tá? Então, essas duas notícias juntas, eu acho que elas tornaram o cenário externo assim, muito benigno, especialmente para os emergentes que a gente acompanha de perto aqui. O que me deixa preocupado, assim, possíveis riscos, né? Eu acho que tem um risco lá na frente dessa melhor inflação, dessa inflação melhor que a gente está vendo nos Estados Unidos ser momentânea. E lá na frente tem um repique. Por quê? Porque o mercado de trabalho está muito, muito apertado, né? A gente está com uma taxa de desemprego aí de 3,5% nos Estados Unidos, os salários estão rodando relativamente altos, até teve uma revisão no Average Hourly Earnings agora recentemente, mas assim, os salários nestes níveis não são compatíveis com a inflação de 2%, que é a meta do Fed. Então, assim, essa melhora recente da inflação nos Estados Unidos pode se mostrar temporária e lá na frente ter um repique inflacionário, né? E o Fed voltar a ter que puxar juros ou ficar com juros mais elevados por mais tempo. Um segundo risco
se por acaso esses juros se mostrarem apertados demais e a economia americana entrar em recessão, que seria o oposto, né, do que eu falei do risco anterior, né? O mercado de trabalho começar a afrouxar e a política monetária tem lag, né, e aí o mercado de trabalho começa a afrouxar, a economia desacelera bem e você vai precisar que o Fed, na verdade, corte os juros. Esse também é um cenário de risco para a economia global. No Brasil, eu vejo como positivo o fato do preço dos ativos estarem muito descontados, né? O Brasil ficou para trás nesse ambiente externo melhor, significa que se o dever de casa for feito, se a lição de casa for executada com alguma perfeição, os ativos brasileiros podem andar muito, tá? E aqui eu estou falando da questão fiscal, né? A gente precisa endereçar o fiscal e, se isso for feito, seja via corte de gastos, que seria o melhor, ou via aumento na arrecadação, que eu acho que é a segunda opção, eu acho que os ativos brasileiros podem performar muito bem, tá? O risco aqui é nada a ser feito, e aí a gente vai ficar nessa mesma toada que vem acontecendo nos últimos meses, que os ativos brasileiros performam pior que os pares, né? Melhoram menos quando tudo melhora e pioram mais quando tudo piora. Então, acho que esse é o risco. A gente está muito animado e confiante de que a gente vai conseguir navegar bem esse cenário desafiador de 2023, sempre é desafiador, porque é o que a gente faz há muito tempo, a gente está junto aí há 10 anos e fazendo isso, e são os mesmos desafios todo ano, né? Basicamente, a gente acha que está bem preparado para endereçar o desafio. Já indo aqui para a finalização da nossa conversa, né, deu para ver que vocês operam vários mercados, regiões geográficas diferentes, e o dia a dia deve ser bem intenso para fazer isso, né? Eu acredito aqui que você conta com uma equipe super qualificada e que está de olho em tudo. E aí a minha pergunta é justamente essa: como é que o time está distribuído para dar conta do recado e aproveitar todas essas oportunidades que vocês vêm aproveitando nesses 7 meses, né? E tem perspectiva aí dali para frente para aproveitar também. Ótima pergunta, Clara. O core da equipe está junto há 10 anos, tá? Então é um trabalho de muita harmonia e muito tempo juntos. E a verdade é que toda vez que eu penso, no meu caso em particular, que eu penso numa ideia e eu venho para cá com essa ideia e debato com a equipe, a maior parte das vezes acaba que sai que o investimento que a gente faz é alguma derivada dessa ideia, alguma coisa mais refinada, alguma coisa melhor que essa ideia. Isso quando eu não trago alguma coisa que um dos membros da equipe mostram que está errado e a gente acaba nem fazendo, né? Então, assim, aqui na Artax a gente não quer estar certo, a gente quer ganhar dinheiro, e esse teste antes de executar a tese de investimento dentro do grupo é muito, muito produtivo e muito importante, tá? A gente tem 9 pessoas totalmente focadas para a gestão, isso é importante dizer, porque o Itaú dá todo um suporte para a parte comercial, para a parte de back-office e para a parte de research, né? A gente tem um time do Thomas com mais de 15 economistas e analistas quantitativos ajudando a gente, dando suporte para a gente, e a nossa equipe de 9 pessoas ela é estritamente focada em gestão. Então, desses 9, 4 integrantes, eles olham a parte de renda variável, né? A gente tem o Stefano como gestor dessa parte de renda variável e mais 3 integrantes fazendo análise. Os outros 5 integrantes tem 3 fazendo gestão efetiva de moedas e juros, seja em Latam, seja em Europa, né? E tem 2 que dão suporte à decisão com análise de dados, né? Eles fazem uma série de processos para a gente que também ajudam na análise que a gente faz. E fundamental frisar e reforçar o apoio da equipe do Thomas, que tem vários economistas já muito capacitados na equipe dele e que fazem não só todos os trabalhos que a gente pede para eles fazerem
e analisarem a fundo uma série de dados que a gente pede, mas que também executam uma série de rotinas que para a gente são fundamentais. Então, a gente tem reuniões diárias com vários dos integrantes da equipe sobre temas acordados previamente ou sobre temas que surgiram no momento e a gente precisa saber da opinião deles. Tá? Então, assim, são 9 pessoas diretamente focadas na gestão, como eu falei antes, só da Artax, mas tem todo esse arcabouço do Itaú por trás, que também dá um suporte muito grande. Legal, Bach, é bem interessante para a gente ouvir esse background, né, e ver toda essa integração entre as equipes aqui para, de fato, fazer acontecer e deixar vocês livres para fazer a gestão, né, e encontrar as melhores oportunidades aí dentro dos mercados e das diferentes regiões que vocês atuam. Então, bom, com isso a gente chega ao final do nosso episódio. Bach, eu quero agradecer muito a sua participação. Foi super legal entender mais sobre os cases da carteira e a visão de vocês para os próximos meses. E espero que você volte em breve aqui para a gente bater outro papo. Eu que agradeço, foi um prazer. Até a próxima. Legal. Bom, e para os nossos ouvintes que quiserem se aprofundar mais nos cases de investimento que o Bach mencionou aqui e na cabeça da gestão como um todo, fica a dica para acessar mensalmente as cartas do fundo no nosso site. Lembrando também que o fundo Itaú Artex pode ser acessado por todos os tipos de investidores, com um valor mínimo de R$1, e também pode ser acessado na sua versão em previdência. Assim como o fundo de maior volatilidade da família, pode ser acessado por investidores qualificados através do investimento no Global Dinâmico Ultra, que é o fundo mais arrojado da nossa família de fundos Global Dinâmico. E se você quiser ter mais informações sobre a estratégia, é só acessar o link da descrição desse episódio. Obrigada aos ouvintes que nos acompanharam até aqui e não se esqueçam de avaliar o nosso podcast com 5 estrelinhas ali na sua plataforma de áudio preferida. A gente se vê no próximo episódio.